Você no Top Spot, um canal de relacionamento que vai trazer para os nossos usuários e parceiros experiências profissionais e sua visão nesse novo modelo de mercado que está aparecendo diante desta pandemia. Doutora Edilaine Bonato, advogada há mais de 10 anos, mestre em Direitos Fundamentais e Democracia, especialista na advocacia feminina. Nessa análise, a advogada aborda 4 aspectos de comportamentos laborais e empresas diante do novo cenário da pandemia, à luz da CLT e da Lei 14.020 de 2020. Olá a todos, eu me chamo Edilaine Bonato, sou mestre em Direitos Fundamentais e Democracia e sou especialista em advocacia feminina. Quero agradecer à equipe da Top Spot pela oportunidade em estar compartilhando conhecimento jurídico e trazendo dicas trabalhistas para as pessoas que estão tendo que conviver com o novo cenário do teletrabalho. De fato, muitos que ainda estavam acostumados com o tradicional serviço laborativo foram pegos de surpresa com a pandemia e, consequentemente, tiveram que se adaptar ao novo cenário do work home. Mas nada pode tirar uma qualidade do ser humano, a qual eu considero dom divino, que é a rápida adaptação ao novo meio. Eu vou trazer para vocês uma rápida explanação da Lei 14.020, que trata sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E logo em seguida, alguns tópicos que eu considerei aqui como dicas de comportamentos trabalhistas para aqueles que estão tendo que cumprir com a jornada de trabalho diretamente de casa. Então vamos lá? A medida provisória 936 de 2020 foi convertida na Lei 14.020 e trata justamente do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Essa lei ela foi sancionada no dia 6 de julho e tem como objetivos reservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade e da emergência de saúde pública. Esse programa tem como medidas o pagamento do benefício emergencial, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, bem como suspensão temporária do contrato de trabalho. Logo em seguida à sanção da lei, o presidente da República expediu um decreto regulamentar no dia 13 de julho para acrescer 30 dias do prazo máximo previsto na Lei 14.020 acerca da suspensão e da redução temporária do contrato de trabalho. Eu trouxe 2 dispositivos legais deste regulamento que eu considerei importantes para elucidar sobre esses 4 tópicos de dicas trabalhistas que trarei logo a seguir. O artigo 2º do decreto diz que o prazo máximo para celebrar acordo de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de que trata a Lei 14.020, cujo artigo 7º diz acerca da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário na totalidade até 90 dias, fica acrescido de 30 dias, de modo a completar o total de 120 dias. O artigo 3º desse decreto regulamentar fala que o prazo máximo para celebrar acordo de suspensão temporária do contrato de trabalho, de que trata a Lei 14.020, cujo artigo 8º diz respeito à suspensão temporária do contrato de trabalho, fica acrescido de 60 dias, de modo a completar o total de 120 dias. Parágrafo único desse artigo 3º do decreto regulamentar diz que a suspensão do contrato de trabalho poderá ser efetuada de forma fracionada em períodos sucessivos ou intercalados, desde que esses períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias e que não excedam o prazo de 120 dias. Isso precisa estar expressamente estabelecido no acordo individual entre empregado e empregador, para que não haja dúvidas em relação aos direitos trabalhistas, bem como aos deveres. Dito isso, vou trazer os 4 aspectos legais que vão ajudá-los a compreender melhor esse novo cenário, que é do teletrabalho. Primeiro, separe criteriosamente um lugar em sua casa para cumprir com sua jornada de trabalho. Parece óbvio o que eu estou dizendo aqui, mas durante a lei recebi algumas mensagens de dúvidas de pessoas acerca de como elas iam se comportar com este novo cenário do teletrabalho. Sugeri a algumas delas que separassem em sua casa um local para que elas pudessem cumprir criteriosamente a jornada de trabalho, estabelecida no contrato, no acordo individual. A Consolidação das Leis do Trabalho, desde 2017, reconheceu a prestação de serviço do teletrabalho,
o qual está disposto nos artigos 75A ao 75E. E o artigo 75B da CLT diz exatamente sobre a concepção do teletrabalho. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. O parágrafo único do 75B da CLT diz que o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. É importante salientar que a lei determina que a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente no contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. O segundo tópico é: tente deixar de forma bem esclarecida com o seu patrão acerca da carga horária prestada remotamente de sua casa, para que não haja violação nenhuma dos seus direitos trabalhistas. Vou dar um exemplo. Se o seu chefe requisitou que você cumpra com sua carga horária normal de 8 horas diárias e antes da pandemia você, por exemplo, tinha que estar na sua empresa às 8 horas da manhã, ao meio-dia você encerrava suas atividades para usufruir das suas 2 horas de almoço e às 14 horas retornava para ficar até as 18 horas para cumprir com sua carga horária diária de trabalho, assim também será o teletrabalho. Se, após a sua carga horária laborativa, o seu patrão lhe mandar alguma mensagem, qualquer que seja, requerendo alguma diligência trabalhista, alguma demanda trabalhista, após o seu horário normal de trabalho, aquilo pode configurar hora extra, mesmo que ele lhe mande mensagem por WhatsApp. Então, isso tem que ficar muito bem esclarecido no acordo individual. O terceiro tópico é: se o seu patrão suspendeu o seu contrato de trabalho e nesse ínterim da suspensão ele solicitou de você alguma demanda laborativa, isso configurará o rompimento da suspensão do contrato de trabalho e, consequentemente, o seu retorno à atividade, estando o seu empregador sujeito ao pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 8º da Lei 14.020, que estabelece que, se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado mantiver relações de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e o empregador estará sujeito a pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas referente a todo o período, as penalidades previstas na legislação em vigor e as sanções previstas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, tenham bastante cuidado com o que ficou determinado entre você e o seu empregador. Se ele suspendeu o seu contrato de trabalho e ele, nesse íntere da suspensão, te requereu alguma demanda laborativa, isso configurará o rompimento da suspensão no contrato temporário de trabalho e o seu retorno à atividade laborativa, em consequência também o pagamento que ele deverá fazer segundo as normas da legislação trabalhista. Essa suspensão do contrato de trabalho também lhe dá o direito a receber 100% do seu salário. Suspensão do contrato de trabalho não é sinônimo de suspensão do pagamento de salário, que fique bem elucidado isso. E o quarto e último tópico que eu trouxe para vocês é o seguinte: no contexto das relações trabalhistas, tomem bastante cuidado com o trabalho remoto, porque trabalho remoto não é sinônimo de férias. Muito cuidado com isso, pois pode parecer loucura, mas o seu chefe pode estar sim vigiando o que você está fazendo nesse período que ele reduziu a sua carga horária e requereu de você o serviço remoto. Se ele vir alguma displicência da sua parte, ele pode muito bem romper o contrato de trabalho. Seja comprometido com o seu empregador. Não negligencie aquilo que a sua empresa requereu de você. Da mesma forma que você tem direitos trabalhistas, o seu empregador também tem. Ele tem os direitos dele
E um desses direitos diz exatamente acerca da rescisão contratual, caso você, empregado, tenha sido desidioso na relação laborativa. Isso está previsto no artigo 482 da CLT, na linha E, que fala exatamente que constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador a desídia no desempenho das respectivas funções. Então, esses são os 4 aspectos legais que eu trouxe brevemente para vocês, para que possa ficar bem esclarecido acerca do teletrabalho. Posso combinar posteriormente com a equipe TopSpot para trazer mais dicas jurídicas trazidas aqui pela lei do programa emergencial, principalmente com relação às porcentagens previstas no artigo 7º dessa lei, que gerou muita dúvida entre os empregados e que trata sobre a redução da carga horária e, consequentemente, a redução do salário do empregado. Lembrando que tudo isso tem que estar devidamente escrito no acordo individual feito entre empregado e empregador. Qualquer dúvida, coloco-me à disposição de vocês. Agradeço novamente à equipe do TopSpot por oportunizar a disseminação do conhecimento jurídico trabalhista à população. Tenham todos um ótimo dia. TopSpot, os melhores lugares da cidade. Baixe agora, é grátis.